Olá! Feliz Natal! 25 de dezembro, que alegria estar aqui neste Natal! Sejam bem-vindos quem tá chegando aqui, quase terminando o ano, hein? Olha aí! Aliás, essa é a nossa última live terapia do ano, né? Porque a próxima já será 2024, então que honra fazer essa última live do ano. Boa noite, Bira, Helenara. Tudo bem, gente? Feliz Natal, 25 de dezembro, feriado. Como vocês estão aí? Tudo bem? Como passaram o Natal? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Comentem aí como é que vocês estão. Muito bem, vou dar mais uns segundinhos aqui para a plataforma chamar o pessoal. Vamos ver quem é que vai vir hoje nesse feriado de Natal. Quem é que tá bem tranquilo, que não tá de ressaca e vai vir participar da live. Vamos ver. Esperar mais um pouquinho, a gente já começa. E a gente hoje vai falar de um tema... Acho que tem muita gente já meio que desacreditada aí do amor. Quem tá desacreditado do amor, que já passou por frustrações amorosas, todo mundo, né? Todo mundo já passou por várias frustrações, mas será que tu ainda tá desacreditado do amor? Como é que a gente volta a acreditar no amor? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindos quem tá chegando aqui ao vivo. Muito bem-vindo quem tá chegando depois, que vai acompanhar a live que eu deixo salva ali no meu feed no Instagram. Quem também me acompanha pelo meu canal do YouTube, Vida Bem Feliz, pode jogar lá, meu canal lá é bem forte também, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. O Bira falou que o amor é uma flor roxa. Tu vai terminar a frase aí, Bira? Será mesmo? Será que a continuação dessa frase, eu sei o final, não sei se todo mundo sabe. Será? Mas por que será que a gente está sempre envolvido com os temas amorosos se a gente já não acredita mais, hein? Por quê? Gente, muito bem-vindos quem tá chegando agora. Deixa eu ver quem entrou aqui depois do Bira e da Elenar. É Ibiqui, eu não sei o nome. Hélio, Kel, deve ser Raquel. Munson, não sei como é que é o nome, Andréia, Edith, sejam muito bem-vindos, obrigada pela companhia. Bom, quem não me conhece, quem tá chegando aqui pela primeira vez, quem tá acompanhando depois no meu canal do YouTube, Vida Bem Feliz, ou mesmo no Instagram, sejam muito bem-vindos, é um prazer fazer essa última live de 2023, porque a próxima já vai ser 2024, no dia de Natal, 25 de dezembro. Eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística e fico aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então, quem tá chegando agora, que não me acompanhava antes, a gente vai bater um papo hoje sobre como voltar a acreditar no amor. Todo mundo já passou por várias experiências aqui, eu acredito, talvez muitas frustrações, decepções amorosas, e às vezes a gente fica um pouco desacreditado do amor, né? O Bira até já escreveu antes ali uma frase. E como é que a gente faz para voltar a acreditar no amor depois de tantas frustrações, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E essa live vai ser mais curta em função do feriado, em função do Natal, todo mundo com suas famílias, ou alguns de ressaca por aí. Então eu preparei um conteúdo pra gente conversar, vocês podem escrever no chat se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, e a gente vai bater um papo mais rápido. A ideia é que a gente possa trazer um pouquinho mais de leveza nesse dia de hoje e também já preparar para que 2024 a gente possa então abrir o coração para voltar a acreditar no amor. Bom, eu queria começar essa live falando que a gente precisa ter responsabilidade pela nossa vida, porque as pessoas imaturas costumam colocar a culpa ou a responsabilidade na outra pessoa, né, em outras pessoas ou em fatores externos. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente precisa assumir responsabilidade pela nossa vida, porque
Quando a gente pensa, né, no caso aqui de uma relação afetiva, enfim, que terminou, alguma coisa assim, não existe uma única pessoa isenta e a outra pessoa é a malvada da história, né? Não existe isso. Então a gente precisa ver qual que é a parte que nos cabe nesse processo. Hélio é de Portugal, olha que legal, bem-vindo, que bacana. Porque não existe uma tomada sem uma flecha que encaixa, né? Então a gente precisa ver qual que é a parte, né, do caos ali que a gente está ou esteve inserido que nos diz respeito, né? Quando a gente coloca a culpa ou a responsabilidade só no outro ou em fatores externos, isso já demonstra um grau de imaturidade nossa. E a gente só evolui quando a gente assume responsabilidades. A vida adulta é isso, é a gente assumir responsabilidades, porque criança não assume responsabilidade, mas criança não namora, criança não se relaciona. Só quando eu assumo responsabilidade, só quando eu adulteço, como a gente fala, é que aí eu posso mudar, eu posso transformar alguma coisa, porque daí as rédeas estão comigo. O problema está sempre dentro da gente, sempre no nosso interior. É preciso que a gente arrume a casa interna antes de se envolver com outra pessoa, porque se eu sair, né, de uma frustração, de uma grande decepção amorosa, como a gente tá falando, e aí eu fico com jogando a culpa no outro ou nos fatores externos, mas eu sou a que sou perfeita ou perfeita, tá tudo certo comigo, totalmente errado foi o outro, é um sinal de maturidade. Se eu não arrumo a minha casa interna, se eu não percebo qual que é o meu nível de responsabilidade nessa situação que eu tô passando ou que eu passei, e eu passo a me envolver com outra pessoa, eu vou simplesmente repetir, provavelmente, tudo que eu vivenciei na relação anterior. Ou então eu vou jogar o meu lixo emocional em cima da outra pessoa que é totalmente diversa da que eu me relacionei. Então é muito importante que a gente assuma a nossa responsabilidade, que a gente faça essa organização da nossa casa interior, para que então a gente possa seguir adiante para esse envolvimento. E eu queria também pontuar aqui que é bem importante que responsabilidade é totalmente diferente de culpa. Porque quando a gente fala em culpa, a gente está falando de algo que vem do erro. Então, se eu falo que eu sou culpada ou que a outra pessoa é culpada, se a gente, né, fica nesse esquema da culpa, a culpa é algo que vem do erro. Enquanto responsabilidade é quando eu consigo modificar alguma coisa para crescer, para transformar, para fazer diferente. Então olha a diferença de peso e de conotação que a gente já começa dando quando a gente fala e entende que culpa é totalmente diferente de responsabilidade. Culpa vem lá do erro, né? Não tem nada que pode ser feito, enfim, é a culpa e deu. Responsabilidade não. Responsabilidade, eu consigo entender a minha parte e fazer diferente agora, mudar, transformar, né? E aí, pra gente voltar, então, a acreditar no amor, né? Ah, não botei deixa eu botar nos comentários, tentar fixar aqui o tema da live. Pera aí um pouquinho. Vamos ver se dá certo aqui. O tema da live é como voltar a acreditar no amor, porque tem várias pessoas entrando agora. Então eu vou publicar aqui, deixa eu fixar no comentário, que aí quem for entrando consegue ver. Então assim, gente, para que a gente possa voltar a acreditar no amor, né? Então eu tô deduzindo que a gente veio de uma grande experiência frustrante, né? Ou uma grande decepção, ou várias decepções, ou várias frustrações. Então para isso, a gente precisa entender o ciclo da mágoa e o ciclo do perdão. Olha só que interessante isso, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo pra gente começar a entender. O Bira perguntou, e a carga de traumas de relacionamentos anteriores? Exatamente, olha só, Bira, muito boa a tua pergunta. Exatamente isso. Para que a gente se liberte desses ciclos traumáticos de decepções amorosas, obviamente que às vezes a gente realmente passa por situações que talvez sozinhos não consigamos passar por aquele momento. E aí eu recomendo sempre a terapia, né? A psicoterapia de N formas, né? Eu trabalho com a psicoterapia holística, mas a gente tem várias abordagens. Em muitos momentos talvez seja o caso da gente ir buscar uma ajuda especializada num determinado momento para que a gente possa superar, dependendo da gravidade e do que aconteceu.
Mas eu trouxe o ciclo da mágoa e do perdão, que eu vou passar agora pra gente perceber a diferença, né? E aí a gente pode, então, trabalhar essa questão dos traumas dos relacionamentos passados para que a gente possa se desprender desses ciclos e possa, então, evoluir para voltar a acreditar no amor, né? Bom, vamos pegar aí o ciclo da mágoa primeiro, tá? Olha só, vou dar um exemplo aqui. A gente pega um evento, por exemplo, de um pai que abandonou a mãe. Vamos supor que o meu pai abandonou minha mãe, tá? Esse pode pegar um evento qualquer aí, mas vamos pegar esse só para facilitar. Então, vamos lá, vamos supor que o meu pai tenha abandonado a minha mãe. Esse é o evento, tá? E aí, o que acontece? Com esse evento do meu pai ter abandonado a minha mãe, isso vai gerar uma carência em mim, né? Vai gerar uma carência porque o meu pai abandonou a minha mãe, provavelmente ele ficou ausente ali. Eu não tive provavelmente a presença dele, não tão constante, e isso gera uma carência em mim. A partir disso, eu começo a ficar vulnerável, a partir dessa carência. E aí, me tornando vulnerável, eu não estabeleço os meus limites. E aí eu acabo sendo atropelada pelo outro na vida afetiva, na vida adulta, quando eu vou me envolver, eu acabo sendo atropelada, porque eu não consigo colocar os meus limites. E aí, para eu conseguir umas migalhinhas de afeto, porque eu não tive, lembra da ausência do meu pai, da carência que eu vim, já que ele abandonou a minha mãe, eu venho desse padrão. Aí, para eu conseguir umas migalhinhas de afeto, o que eu faço? Eu começo a tentar agradar o outro. E aí, com medo de ser rejeitado, eu acabo me colocando em situações terríveis, em situações que são intoleráveis. Eu tô dando um exemplo aqui do pai que abandonou a mãe, mas a gente pode adaptar isso para vários contextos. Não precisa ser algo assim tão explícito, talvez, né? Não precisa ser, o meu pai abandonou minha mãe. Mas será que eu, quando criança, não entendi que eu não tive o afeto que eu queria da minha mãe, do meu pai, do meu cuidador? Ou eu não tinha toda a atenção que eu gostaria porque eu tinha outros irmãos e eles tinham que dividir a atenção com os outros irmãos, ou eles trabalhavam demais e eu não tive toda a atenção que eu gostaria, ou eu precisei talvez cuidar dos meus irmãos porque eu era o mais velho. Enfim, são vários contextos. Percebe que independente do contexto, independente do evento que aconteceu lá atrás na nossa infância, a gente vai gerar esse ciclo que eu tô falando. Aconteceu o evento que eu internalizei de alguma forma enquanto criança, isso me gerou essa carência. A partir da carência eu fiquei vulnerável, e aí eu quero aquelas migalhas de afeto depois na vida afetiva, eu não estabeleço os meus limites, aí eu me coloco em situações terríveis, eu sou atropelada pelo outro, né, porque eu preciso daquelas migalhinhas afetivas. Por eu ter medo de ser rejeitada, de ser abandonada, eu vou aceitando as situações mais intoleráveis possíveis. E aí com isso, a gente acaba, então eu, né, que tô nessa situação, então, que eu tô dando exemplo, eu acabo sentindo revolta pela pessoa ou pelas pessoas que eu tô ali me envolvendo, e aí eu vou me sentindo ainda mais desvalorizada. E aí eu vou criando mais mágoa ainda dessas pessoas que estão me fazendo mal, que eu tô ali naquela posição onde ela me faz mal, e aí eu sinto mais raiva, mais desvalorização, e eu acabo permitindo que essas pessoas me machuquem ainda mais, porque eu permaneço em situações cada vez piores. E aí o ciclo da mágoa continua, né? E aí eu vou entrando num complexo de inferioridade, um complexo de não merecimento da vida, do amor, do afeto, como se eu não merecesse aquilo, né? Porque eu tô numa situação horrível, eu aceitei migalhas, eu fui atropelada pelo outro, eu com medo da rejeição e do abandono, eu tolerei o intolerável, eu fico com raiva da pessoa que eu tô me envolvendo, eu me coloco em situações cada vez piores, vou sendo machucada cada vez mais ali pela pessoa, e aí eu acabo entrando nesse complexo de inferioridade, de não merecimento. Eu não sou merecedora de amor, não sou merecedora de afeto, não sou merecedora de nada de bom nessa vida. E aí o ciclo da mágoa vai continuar. E aí eu vou me sentindo cada vez mais inferior aos outros, eu vou cada vez mais fazendo péssimas... Deu uma travada que eu acho que voltou. Bom, aí eu vou fazendo péssimas escolhas cada vez mais, né? Escolhas ruins mesmo pra minha vida. E aí eu vou cada vez mais achando que eu não mereço ter boas relações. E daí com isso eu paro de cuidar do meu corpo, eu paro de cuidar da minha alma, eu vou perdendo a esperança até realmente perder a fé. É isso que acontece, né? E aí esse ciclo, para completar, por eu não ter conseguido perdoar,
né, tudo isso que aconteceu comigo, da pessoa, das pessoas que eu me envolvi, que me machucaram, que eu fui me colocando em situações cada vez pior, eu vou dando ainda mais força para essa pessoa que me machucou e para que ela me fira ainda mais. E aí o que acontece? Aí eu começo a sentir culpa, uma profunda culpa de mim mesma, né? E aí eu começo a me perguntar, acho que eu vou desativar aqui, vamos ver, se pausar de novo eu vou desativar o Wi-Fi e deixar no 4G, que tá meio instável aqui. E aí, sentindo essa profunda culpa, eu começo a perguntar, por que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? Ou por que eu me permiti ficar tanto tempo nessa relação ou nessa situação com essa pessoa que me causou tanto mal? Ou por que eu permiti estragar a minha vida? Ou por que eu permiti tanto tempo perdido da minha vida? Percebe que é um ciclo de mágoa, como eu falei, que começou lá na carência que eu senti de um evento que aconteceu lá na minha infância e que isso foi perpetuando e que eu fui aceitando ali migalhas de afeto para não sentir a rejeição, para não sentir o abandono, não soube colocar limites, fui deixando com que... Gente, eu vou desativar aqui o Wi-Fi e ficar no 4G, só um minutinho. Vamos ver, agora eu fiquei só no 4G. Vamos ver se não pausa mais. E aí então, percebe que eu vou entrando nesse ciclo aí e vou fazendo escolhas cada vez piores, vou me inferiorizando, vou sentindo que eu não sou merecedora de nada de bom nessa vida e com isso eu vou fazendo cada vez escolhas piores e piores e eu fico nesse ciclo infinito da mágoa. E aí, de novo, eu me coloco nessa posição de por que eu fiz isso comigo, por que eu permiti, entendeu? Dessa culpa profunda, né? Eu fico na culpa e eu não saio desse ciclo da mágoa. Ou seja, eu fico no ciclo da mágoa e da culpa, eu não pego a responsabilidade pra mim, como se eu não tivesse nada que eu pudesse fazer. Olha só. Mas e se a gente invertesse esse ciclo? E se a gente então passasse desse ciclo que eu acabei de explicar, que é o ciclo da mágoa e da culpa, para o ciclo do perdão? Como que seria? Pegando o mesmo evento, esse de exemplo que eu dei, né, do pai que abandonou minha mãe, vamos supor, tá? Então, pegando esse mesmo evento, mas de novo, cada um adapta aí o evento que quiser na vida, enfim, eu tô só pegando um evento de dor, né, de sofrimento, mas a gente adapta para o que quiser. Então, olha que diferente seria se eu ressignificasse esse ciclo da mágoa e da culpa para o ciclo do perdão. Então, eu tenho um evento lá, meu pai abandonou minha mãe, esse é o evento. Daí, imagina que independente da dor que isso me causou, porque certamente me causou muita dor meu pai ter abandonado a minha mãe, provavelmente ele não foi um pai presente, ele foi um pai ausente pra mim, eu não tive a atenção dele quando eu queria, eu não convivi com ele, eu não tive o afeto da forma que eu gostaria dele, enfim. Mas independente da dor que essa pessoa, né, que esse evento me causou, eu perdoei ele, eu perdoei que aconteceu isso, ou que ele tomou essa atitude, que ele teve esse comportamento. Eu perdoei, tá? E aí, a partir disso, olha o ciclo que se desenrola. Como eu perdoei, esse perdão que eu, né, dei para essa pessoa, ele vai me libertar daquele sentimento profundo de carência, que eu falei lá no primeiro ciclo da mágoa, lembra? Eu perdoei, eu não tenho esse sentimento profundo de carência, porque eu perdoei essa pessoa ou esse evento. E aí, sem eu ter essa carência, eu consigo delimitar os meus limites, os meus contornos, como a gente fala. Eu consigo entender até que ponto a pessoa pode se aproximar, né, no sentido de invadir a minha vida, a minha privacidade e as minhas necessidades. Eu consigo delimitar os meus limites e os meus contornos, porque eu não tô vindo da carência, eu perdoei, né? Então eu delimito os meus contornos para as pessoas. Com isso, eu deixo de ser vulnerável para quem eu não devo ser vulnerável, né? Eu consigo estabelecer meus limites. E aí, eu deixo de ser a pessoa que tem que agradar todo mundo, né, a todo momento, porque eu não tenho medo da rejeição, eu não tenho medo do abandono. E aí, com isso, eu não aceito mais relações abusivas, porque no ciclo de antes era isso, né? Eu me submetia a relações abusivas, relações tóxicas, aceitando migalhas afetivas, me colocando ali em situações que são intoleráveis. Então, nesse novo ciclo, olha que diferente. Eu consigo estabelecer os meus limites, meus contornos, eu não me permito ficar em relações abusivas, nem tóxicas, né?
porque eu já não tenho mais aquela carência, eu não tenho medo da rejeição nem do abandono. Seguindo aí esse ciclo do perdão. Como a gente aprende assim a não permanecer em relações abusivas, eu começo a me sentir uma pessoa mais valorizada, começo a me sentir uma pessoa mais respeitada, eu comigo mesma, né? E aí eu passo então a desenvolver mais autoconfiança. Lembra que semana passada a nossa live foi como desenvolver ou ter mais autoconfiança? Quem não assistiu tá ali no meu feed, ó, é a live da semana passada. Como desenvolver e ter mais autoconfiança, porque isso não é algo que acontece naturalmente. A autoconfiança é um processo, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Eu passei todo o passo a passo na live da semana passada. Quem não assistiu é só ir lá no feed assistir ou no meu canal do YouTube, tá? E aí com isso, então, eu vou desenvolvendo mais autoconfiança, eu vou aprendendo a ter mais leveza, vou aprendendo a ter mais assertividade, mais clareza na vida, e nas minhas escolhas também relacionais, né? E aí eu aprendo a fazer escolhas melhores, eu vou me afastando das pessoas que são tóxicas, abusivas, e vou me libertando dessas pessoas sem peso, sem culpa, e vou dando então oportunidade para que pessoas boas comecem a chegar na minha vida, né? Deixa eu terminar aqui esse ciclo, eu já vejo aqui que vocês estão escrevendo ali. E aí com isso, então, eu vou dando essa oportunidade para as pessoas boas chegarem até mim. E aí eu passo, então, a ter certeza que eu mereço ter relações boas. Eu passo, então, a cuidar ou continuo cuidando de mim, tanto no meu aspecto físico, quanto no meu aspecto mental, no emocional e no espiritual também. E aí, com esse ciclo, né, que eu percebo que agora tudo mudou, porque eu saí lá do ciclo da mágoa e do ressentimento e da culpa, e agora eu tô no ciclo do perdão. Tudo mudou, eu começo a perceber que aquele ciclo da autossabotagem que eu tava, que era o ciclo da mágoa, foi substituído por um novo ciclo, que agora é um ciclo de crescimento, de evolução e de prosperidade, porque eu tô crescendo, né? Então, por eu ter perdoado essa pessoa ou esse evento, como eu falei lá do início, eu reconheço a minha responsabilidade, porque fui eu que perdoei, eu tomei as rédeas e eu decidi perdoar. Então agora que eu vi todo esse ciclo, eu percebi e reconheci a minha responsabilidade e aí eu desenvolvo então uma profunda admiração por mim, porque fui eu que fiz todo esse processo. E aí eu vou validando cada conquista minha no caminho e vou suportando os reveses da vida que faz parte de toda a vida de todos nós que estamos aqui, né? Não existe nenhuma vida sem revés, que faz parte da nossa jornada humana. Percebe que esse ciclo é totalmente diferente do primeiro ciclo? Porque aqui eu tô assumindo a minha autorresponsabilidade, sou eu que sou responsável por pegar as rédeas da minha vida e fazer diferente, independente do que tiveram, do que aconteceu ou do que fizeram comigo, né? Eu tomei a responsabilidade, eu faço diferente, eu delimito os meus limites, meus contornos e eu saio das relações tóxicas, abusivas, não me permito ficar e dou espaço então para que pessoas boas se conectem comigo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou, deixa eu ver. A Jaque fala sobre dependência emocional. Exato, a dependência emocional é uma das características de uma relação tóxica abusiva, né? A gente vai falar bastante sobre isso na live da semana que vem, que o tema da live da semana que vem são relações que valem a pena. E aí eu vou trazer a dependência emocional, a síndrome da salvadora, né? E é justamente isso, quando a gente tá nesse ciclo ali, o primeiro ciclo que eu falei, da mágoa, da culpa, a gente muitas vezes entra justamente nisso, né? Na dependência emocional ou na codependência, né? Quando então eu alimento a dependência do outro, né? Eu sou viciada em salvar o caos da vida do outro, justamente porque eu não tô ali assumindo a minha responsabilidade. Então percebe que a gente muda esse ciclo quando a gente assume a nossa responsabilidade, que a gente cresce na nossa maturidade, como eu falei antes, né? Porque quando nós ainda somos imaturos, a gente coloca a culpa ou a responsabilidade na outra pessoa ou em fatores externos, né? E a gente não percebe qual que é a nossa parte. O Marcos falou que desistiu de acreditar. Por que, Marcos? O Gustavo falou: Marcos, acho que viver sem expectativa, cobrança de que aconteça pode ser um meio do caminho. Eu acho que
né, a minha percepção, eu acho bem difícil a gente não criar expectativa, né? A gente, como ser humano, é bem normal que a gente crie expectativa. Claro que também a gente precisa, de acordo com o nosso nível de maturidade, a gente tem que saber até que nível a gente vai criando expectativa, né? Mas eu não concordo, por exemplo, nesse sentido de que o amor acontece naturalmente, tanto que a minha bio ali, né, é que o amor é uma habilidade a ser aprendida, né? A gente se prepara para tudo nessa vida, a gente se prepara anos e anos e anos estudando para depois ir para o mercado de trabalho. A gente faz, né, anos numa faculdade lá para determinada profissão. A gente se prepara para um concurso público, a gente se prepara na academia para o que quiser, para ganhar massa magra, para emagrecer, enfim, a gente se prepara para tudo nessa vida. Mas aí por que raios a gente acha que a gente não precisa se preparar para um relacionamento? Por que raios a gente acha que o amor vai acontecer ao acaso? Não, ele não acontece ao acaso, né? Por isso que eu tô falando aqui, a gente precisa ter autorresponsabilidade e desenvolver a nossa maturidade emocional quando a gente percebe que não é o outro que é culpado e nem os fatores externos. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Sabe por quê? Porque, como eu falei, a gente se manteve numa situação, às vezes, intolerável por muito tempo. E eu tô falando de experiência própria. Então, apenas quando a gente está disposto a crescer, né, a amadurecer emocionalmente falando e assumir, olha, realmente, fui eu que estive ali e que permiti ficar tanto tempo naquela relação que me fez tanto mal, que eu permiti que o outro me fizesse tanto mal, porque eu também era imatura, e aí conectou a flecha e a tomada, né? Porque semelhante atrai semelhante. Então, aí a gente consegue sair, se libertar disso e pegar as rédeas da nossa vida para seguir adiante, né? Eu queria também colocar aqui que às vezes, né, nesses casos, assim, quando a gente vem de longas frustrações amorosas, muitas vezes, muitas pessoas acabam entrando num processo de depressão. E aí, gente, o oposto da depressão é a expressão. Olha que interessante, sabe por quê? Porque aquilo que a gente expressa não nos deixa doentes. Mas aquilo que a gente mantém preso da gente, sim, isso nos adoece. E eu falo também por experiência própria de quem já passou por um câncer, de quem já adoeceu por ter se anulado, por não ter expressado por muitos e muitos e muitos e muitos anos o que estava lá dentro. Então, o que a gente não expressa adoece a gente. Então, a gente não tem como curar aquilo que a gente não sente. Por isso que é importantíssimo a gente aprender a sentir o que a gente sente, dar nome pro que a gente sente e expressar. Mas expressar não é jogar, né? Tipo, tu me fez isso, me fez aquilo. Isso não é expressar, isso não é se comunicar, né? Mas o expressar é saber dar nome ao que eu estou sentindo. E às vezes o expressar é pra gente mesmo, né? Às vezes é silenciar e dizer, eu estou me sentindo triste, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo seja lá o que for, sabe? Mas aprender a expressar é importantíssimo. Tudo que a gente cala, que a gente reprime, que a gente guarda, nos adoece. Então, isso é bem importante. E aí, para ir dando assim uma esperança para quem não acredita mais ali, como o Bira falou no início, o Marcos falou também. Gente, muitas vezes a gente investe o que a gente tem de mais valioso nessa vida, que é o nosso tempo, que é o nosso amor, que é a nossa energia, né, para outra pessoa. Quantas vezes a gente, né, faz isso? E aí essa pessoa, ela não é recíproca, ou ela nos magoou, ou ela nos traiu, ela não correspondeu àquele nosso sentimento, aquele nosso afeto, da forma que a gente gostaria ou da forma que a gente investiu, né, naquela pessoa. Mas a ausência da reciprocidade ou a falta da proporcionalidade do nosso afeto, do amor que a gente deu, jamais pode invalidar o sentimento que nós sentimos, porque ele é nosso, né? Fomos nós que sentimos, não é o outro, é a nossa capacidade de amar. Porque desde o momento que a gente nasce até o nosso último suspiro aqui nesse plano físico, nós temos sim a necessidade de nos sentirmos amados. Desde o momento que a gente nasce aqui até o nosso último suspiro. A gente sempre vai ter a necessidade de se sentir amado, respeitado, validado, né? Que a gente possa ser visto, isso em tudo.
Então, o amor é um sentimento que está presente desde o momento que a gente deu o primeiro choro, né? O primeiro respiro aqui nesse plano. A gente quer ser amado desde esse momento, né? A gente precisa do amor, é o amor que nos nutre, é o amor que nos move, é o amor que incentiva, é o amor que impulsiona, é o que valida, sempre vai ser o amor. Então, né, não dá pra gente dizer que desistiu, que não acredita, porque tudo, absolutamente tudo, e nessa data que a gente tá falando hoje, né, independente da religião de quem tá aqui assistindo ou das crenças, mas essa é uma data onde a gente pode renascer no sentido de deixar tudo que é negativo para trás e começar a levar adiante o que é positivo, né? Que a gente de novo tem essa autorresponsabilidade de fazer diferente, né? Então a gente não pode questionar o sentimento do amor, porque a gente quer sempre se sentir bem-quisto. É dessa forma que a gente se sente seguro, é assim que a gente se sente amado. É pelo amor que a vida vale a pena, né? Então a gente precisa focar na nossa capacidade de amar, independente se a outra pessoa não correspondeu, se a outra pessoa nos magoou, nos traiu, nos feriu, nos machucou, mas a nossa capacidade de amor, ela é nossa, ela é minha, né? Então ela é única, ela não é do outro, ela é minha. E aí é nisso que a gente tem que focar, na nossa capacidade de amar, né? Reconhecer esse sentimento que é maravilhoso, que é tão bonito, né? Pra gente perceber como que é bonita a forma que a gente expressa, que a gente sente, que a gente ama, né? E aí é isso que a gente tem que olhar, né? Como a gente é amoroso, como essa forma nossa de amar é bonita, né? E aí a gente pode redirecionar então esse afeto pra gente. Se nesse momento a gente tá machucado porque outra pessoa não correspondeu, né? A gente pode redirecionar esse afeto pra gente, porque o amor tá aí, o sentimento tá aí. A gente só precisa redirecionar, então a gente redireciona pra gente. A gente aprende a se amar em primeiro lugar, a organizar a casa interior, como eu falei no início, para que daqui a pouco a gente possa, então, ter afinidade, né, compatibilidade com outra pessoa que vai ser recíproca para receber o nosso amor, né? Não adianta a gente ficar naquele ciclo que eu falei da mágoa, da culpa, que tá tudo no externo e a gente não tomar responsabilidade pra gente. A gente precisa redirecionar, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Deixa eu ver. O Gustavo falou: o amor é um estado de espírito, não são pessoas ou relações frustradas que me farão desacreditar. Exatamente, Gustavo, muito bem. É isso aí, é o que a gente sente, né? É a nossa capacidade. O Gustavo falou: nisto eu acredito, é possível deslocar as fontes de afeto. Isso aí. A gente pode redirecionar pra gente mesmo, né? E aí aprender aquilo que eu falei do perdão, né? A se tratar bem, a cuidar da gente, a cuidar do corpo físico, a cuidar do mental, do emocional, do espiritual. Então a gente vai sim nos amando em primeiro lugar e redirecionando aí esse afeto para que a gente possa, depois de organizar a casa interna, poder encontrar alguém também na mesma compatibilidade. E quando eu falo que a gente precisa e deve continuar acreditando no amor, sabe que eu faço um trabalho voluntário há mais de 2 décadas, né? E aí, gente, tem uma parte do trabalho voluntário, da tarefa, que a gente visita, né? Agora eu não tô fazendo mais essa tarefa, mas eu fiz muitos anos, que era visitar hospitais e asilos, né? E aí, quando a gente chega nos asilos ou nos hospitais que são pessoas idosas, e eu peguei muitos casos de pessoas já na fase terminal fazendo passagem, né, indo pro plano espiritual. Quando a gente chega no asilo, que a gente conversa com os velhinhos, os senhorzinhos, né, enfim, ou mesmo no hospital, quando a gente vai visitar, sabe o que a gente escuta desses senhores, né, dos vovôs e das vovós? O que a gente escuta? A gente escuta assim: nossa, que gostoso que tu veio, que gostoso ter a tua companhia, nossa, coisa boa poder conversar. É isso que a gente escuta. E o que é isso? É justamente o sentimento de amor, né? De compartilhamento, de companhia, né? Porque é isso que a gente escuta, né? Obrigado por ter vindo, nossa, que bom poder bater um papo. Então, o sentimento de amor, independente, né, da fase da vida que a gente tá, a gente percebe que ele tá sempre presente, né? E isso é muito claro quando a gente, né, esse trabalho voluntário que anos e anos e anos eu fiz, é muito perceptível, sabe? Que são pessoas que a gente nem conhece,
mas que é sempre assim aquele sentimento puro, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por me ouvir, obrigado por conversar. Então isso é amor, né? É o sentimento em si. E tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu separei aqui, que diz assim, ó: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Vou repetir. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Então, a gente nunca vai deixar de acreditar no amor, né? É que nem a gente estava comentando. O Gustavo falou, é a disposição para a troca num mundo de solidão. É isso aí. É, bonita frase, disposição para a troca num mundo de solidão. É isso aí. A gente precisa seguir nessa nossa jornada com esse olhar e atitudes mais amorosas, né? Num mundo onde a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, mas também tem muita coisa boa. Feliz Natal também, obrigada, Xan, tudo bem? Mas tem muita coisa boa que acontece, mas claro que o mal vem demais, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, seguir confiantes, seguir fazendo a parte que nos cabe, tomando responsabilidade pela nossa vida e se libertando, né, do ciclo da mágoa, como eu falei, da culpa também, porque, de novo, o sentimento ele é nosso, então quando ele não é recíproco, não foi proporcional ao nosso investimento de afeto, isso não se perde, a gente redireciona pra gente, a gente dá conta da gente e ali na frente a gente vai então se afinizar com uma outra pessoa que tem essa compatibilidade também afetuosa, amorosa, que nem nós temos, né? E aí, para finalizar, aproveitando que hoje é Natal, né, que a gente possa ficar nesse espírito amoroso, né, que a gente possa receber toda a amorosidade que a data do Natal traz, esse espírito natalino. Feliz Natal também, Jaque. Hoje é a nossa última live do ano, porque a próxima já vai ser 2024, então olha aqui, presentão, a última live no dia de Natal. Eu vou convidar quem puder, e quem puder deixar o celular um pouquinho de lado, amor pra todos, isso aí, Jaque, pra gente dar o alto abraço. Quantas vezes a gente esquece que nós podemos nos abraçar, que nós podemos nos tratar com carinho, sabe? Então vamos aproveitar o dia de hoje pra gente se dar um presentão, ó, vamos cada um aí que puder se dar o alto abraço, percebe aí o acolhimento dentro do teu próprio corpo, percebe que tu tem o calor, ó, das tuas mãos, dos teus braços, percebe como é bom poder sentir o teu próprio abraço. Há quanto tempo? Será que alguma vez você já fez isso? Eu costumo fazer. Olha só como é bom a gente poder se acolher, né? Num dia de hoje, por exemplo, são datas que às vezes a gente fica mais reflexivo, né? Quem tá, às vezes, passando o Natal sozinho, quem já perdeu entes queridos, essas datas a gente fica mais reflexivo, final do ano, a gente faz um balanço, inventário da vida, então só respira e te dá um abraço, te agradece por tudo que tu superou em 2023, eu sei que foi bastante coisa, tenho certeza disso, quanta coisa 2023 te trouxe de aprendizado, de desafios, mas também de alegrias. Então te agradece, aproveita o alto abraço e percebe que tu sempre pode ter esse próprio acolhimento e que tu sempre pode desfrutar do teu amor próprio. Então, gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, reclamação... Faz tempo que eu não abro a caixinha do Reclame Aqui, né? Esses tempos eu abri a caixinha do Reclame Aqui para vocês colocarem, né? Os problemas da vida, vieram vários, uns engraçadíssimos até. Quem sabe eu abro essa semana um Reclame Aqui ali nos stories pra gente dar umas risadas antes do ano acabar, né? Vamos trazer mais leveza pro nosso dia. Eu espero de coração que vocês continuem, né, que cada um que tá aqui me assistindo, quem vai assistir depois, que continue nessa energia amorosa. Feliz Natal também, Gustavo, um ótimo 2024 para todo mundo. A próxima live vai ser em 2024, segunda que vem, já vai ser dia 1º de janeiro, eu vou fazer a live dia 1º, então, obrigada, Jaque, tudo de bom também para ti.
Então, gente, nos vemos o ano que vem. Muito obrigada. Esse ano foi um ano bem desafiador também pra mim. Mas desde que eu voltei a fazer as lives, tem sido uma experiência assim maravilhosa. Me faz muito bem estar aqui com vocês, né? Eu tinha parado por muitos meses aqui de fazer as lives por questões pessoais. E desde que eu retornei, tem sido muito abençoada aqui, tá? Cada semana com vocês. Me faz muito bem. Então eu desejo, obrigada, Júlio, abençoado Natal para ti também. Desejo de coração que vocês tenham assim o resto de Natal iluminado, que vocês passem o resto da semana na companhia dos familiares, se for possível, dos afetos. Se não for possível, lembre que você sempre pode se dar o alto abraço, tá? Boas festas, gente. Nos vemos em 2024, uma super entrada de ano. Ó, um beijo grande, boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijão.